A paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Quero aqui fazer uma live em nome de Jesus Cristo, compartilhar algo de Deus com você, em nome de Jesus, amém? Quero compartilhar algo dos céus com a sua vida, para a glória de Deus. Vou esperar as pessoas entrarem, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Então vamos esperar os servos do Senhor entrar, para ver, em nome de Jesus Cristo. Já entrou uma pessoa. Jussiara, Deus abençoe a tua vida. Eu sei que esse horário é ruim para as pessoas entrarem, mas eu vou fazer aqui uma live convidativa a todas as pessoas, em nome de Jesus, como uma palavra de esperança para a glória de Deus, amém? Deus abençoe aí, Jussiara. Compartilhe aí para que nós possamos alcançar outras pessoas aí, em nome de Jesus. Tenho certeza que iremos alcançar o coração de pessoas que nessa tarde estão sedentas da palavra de Deus, e nós queremos dividir uma parte daquilo que Deus tem colocado em nossa vida para podermos fazer. Estamos aqui na igreja para transmitir uma mensagem de Deus ao nosso coração e ao coração de quem nos assiste. Deus abençoe Guilherme. Está confirmado sexta-feira, viu, Guilherme? Se você conseguir estar conosco, tá bom? Se não for viajar, 7h30 da noite, em nome de Jesus, tá bom? Vamos aí compartilhando aí, convidando as pessoas. Nós iremos ler o livro de Romanos 12. Eu vou fazer uma oração e eu tenho certeza que nós iremos alcançar o coração de pessoas, em nome de Jesus Cristo, amém? Então vamos lá, eu vou orar aqui. Eu sei que as pessoas vão entrando, eu vou ser objetivo aqui, uns meia horinha de palavra. Tenho certeza que vai alcançar muitos corações, tá bom? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero apresentar a vida dos teus filhos nessa noite, Pai, nessa tarde, que o Senhor possa alcançar a mente e os sentimentos dos teus filhos, que a sua bênção esteja sobre a vida dessas pessoas, que o Senhor possa dar livramento, ó Deus, visitando o coração dos teus filhos, visitando a mente, libertando, ó Pai, aquele que está cativo, triste, angustiado, aquele que está, meu Deus, com uma mente para desistir, aquele que está com um sentimento, Pai, de desistência, aquele que se sente fraco, aquele que se sente abatido, angustiado. Senhor, estende as suas mãos, guarda debaixo da sua palavra, guarda debaixo do seu propósito, da sua vontade, livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobre com as suas penas e sobre as suas asas ele possa estar seguro, Senhor. A tua palavra diz que tu és escudo e broquel, não nos assustaremos do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque, meu Pai, com os nossos olhos contemplaremos e veremos o castigo dos ímpios, pois eu disse: o Senhor é o meu refúgio, fiz do Altíssimo a minha morada, nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito, para que nos guarde em todos os caminhos, Senhor. Eles vão nos sustentar em suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. O Senhor há de nos livrar e nos colocar a salvo, porque nós conhecemos o seu nome, Senhor. O Senhor, Pai, será invocado por nós, e eu tenho certeza que o Senhor há de responder na angústia dessa pessoa. Pai, o Senhor estará com ela, livrá-la e glorificará, Senhor, saciar ela com longevidade e lhe mostrará a sua salvação. Senhor, eu quero apresentar esse salmo de guerra, e que nós possamos vencer as batalhas da nossa vida, vencer as batalhas da nossa mente, vencer as batalhas do nosso coração, vencer as batalhas da nossa alma, e que possamos, em nome de Jesus, triunfar, que possamos, em nome de Jesus,
triunfar na sua presença, que possamos em nome de Jesus triunfar. Meu Deus, eu quero liberar a palavra profética para a vida da tua igreja, que eles possam triunfar na sua presença em nome de Jesus, amém? Então vamos lá ler o livro de Romanos, vamos compartilhar uma palavra aqui, depois a gente espalha essa palavra, depois você compartilha com alguém que não consegue assistir agora, amém? Deixa eu te falar, nós temos 3 canais que você possa compartilhar. Nós temos o YouTube, se você puder se inscrever no nosso canal no YouTube, Igreja Merv, amém? Se inscreva no canal do YouTube de Igreja Merv, para nos ajudar. Quanto mais pessoas nós tivermos, eu posso fazer pelo YouTube a transmissão, por quê? Lá no YouTube tem gente que não precisa se inscrever no Facebook, não precisa mandar convite, e é ótimo, amém? Deus abençoe a Lourdes, Deus abençoe a Luciene, tá bom? Então se inscreva lá no canal no YouTube, Igreja Merv, amém? Igreja Merv lá no YouTube, em nome de Jesus. Nessa terça-feira ensolarada, eu estou aqui na igreja, eu separei esse dia para fazer atendimento para as pessoas daqui em nome de Jesus, tá bom? Então entra lá no YouTube, Igreja Merv, tá bom? Para que você possa se inscrever lá no YouTube. Quanto mais pessoas a gente tiver, eu vou conseguir fazer. Eu preciso de 1000 pessoas para que eu possa fazer uma transmissão por lá, porque lá você pode compartilhar com alguém do seu zap, alguém que talvez não tem rede social como Facebook, você consegue. Então me ajude aí a se inscrever e a divulgar esse canal aí, Igreja Merv, tá bom? Então vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 12. Tem outros canais, mas esse seria o importante para nós. Então diz assim, ó: regozijai-vos na esperança. Olha o que a Bíblia está dizendo: regozijai-vos na esperança. A Bíblia está dizendo: alegrai-vos na esperança. Deus está falando aí, ó, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes. Deus está falando: seja paciente na tribulação. Na tribulação, seja paciente na tribulação. Está te faltando paciência? Está te faltando alegria na esperança? Jesus Cristo diz que Ele é a esperança, amém? Quando você lê o livro de Apocalipse, quando você lê o livro chamado livro da revelação, ele também é considerado o livro da esperança. É tudo aquilo que vai acontecer nesses últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, aonde nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, aonde nós estamos vendo muitas coisas se passando sobre a terra. Então olha só o que a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança. Qual tem sido a sua esperança? Em que tem sido a sua esperança? Em que você depositou a sua esperança? Em qual situação você depositou a sua esperança? Em qual situação você tem depositado a sua esperança? Então alegre-se na esperança. Alegre-se na esperança. A esperança é Jesus Cristo, amém? Então quando eu olho para o livro de Apocalipse, eu vejo a esperança que nós vamos ter. Eu vejo as tribulações, eu vejo as dores da igreja, eu vejo as dores da humanidade, mas também vejo a esperança que nós temos. Ele diz assim, ó, que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, amém? Olha o que ele diz lá no livro de Apocalipse 19, 11. Ele diz: vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro, que se chama Fiel, é verdadeiro e julga e peleja com justiça. Eu vejo a esperança da justiça, amém? A justiça dos homens pode falhar, mas eu vejo a justiça de Deus ser perfeita, amém? Então eu vejo uma justiça perfeita. Então olha a minha esperança de ver a justiça de Deus sendo perfeita sobre a minha vida.
e para a minha vida e em favor da minha vida. Eu vejo uma justiça perfeita, eu vejo o fiel e verdadeiro, eu vejo Jesus, o fiel e verdadeiro. Amém? Olha o que eu vejo também no livro da esperança. Olha o que eu vejo no livro de Apocalipse, capítulo 1. Ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Então Jesus Cristo é a minha esperança, e Ele tem que ser a sua esperança. Então coisas que em breve deve, e que Ele enviado por intermédio do seu anjo, notificou a João. Então Ele notificou a João por intermédio do anjo, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado, olha o que a Bíblia está dizendo, bem-aventurado, feliz. A Bíblia está dizendo lá no livro que nós lemos de Romanos: alegrai-vos na esperança. Aí ele diz assim, bem-aventurados aqueles que lê. Então, ou seja, feliz aquele que lê a palavra de Deus e o que contém nesse livro, e aqueles que ouvem as palavras da profecia, ou seja, profecia bíblica, profecia do Apocalipse, profecia das Escrituras, e guardam essas coisas. Então o propósito é guardar aquilo que Deus tem nos dado, a palavra dele. Guardei a palavra no seu coração para não pecar no Senhor. Então o segredo é guardar, amém? Guarde a palavra, porque ela vai trazer esperança para você, pois o tempo está próximo. Entenda isso, Deus está dizendo que o tempo está próximo. Qual é a nossa esperança? Que o tempo está próximo da sua volta. O tempo está próximo. Então ele escreve às 7 igrejas. Então, ou seja, eu entendo que ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Jesus, ele veio e ele vai voltar. Amém? Então, ou seja, João tem uma visão de Cristo glorificado. A minha esperança é que Cristo foi glorificado. A minha esperança que ele viu, aleluia, o Filho do Homem com vestes resplandecentes. Ele viu uma cinta de ouro, e ele viu os cabelos brancos, ele viu seus olhos como chama de fogo, ele viu seus pés. Qual a esperança? Que Jesus está vivo e que ele vai voltar. Repita comigo: Jesus está vivo e ele vai voltar. Qual a minha certeza? Olha a certeza e a minha esperança. Versículo 7, ele diz: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente o Amém. Ele diz: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Qual é a minha esperança? Saber que Jesus vai voltar. Qual é a sua esperança? Saber que Jesus vai voltar. Isso é a certeza da volta de Cristo. A sua esperança é a volta de Cristo. Amém? Que você deseja ter um encontro com Ele. Olha a minha alegria de saber que eu vou ter um encontro com Ele. Amém? A majestade virá sobre as nuvens, aonde todo olho verá, toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. Olha qual é a minha esperança: que Ele virá com seus acompanhantes e todos os santos, amém? Aqueles que anteriormente foram ressurretos e arrebatados, e todos os seus santos anjos. Qual é a minha esperança? Ser testemunha de Cristo, da sua vinda. A aflição que o povo passa, não passará mais essa aflição. Essa é a minha esperança, amém? E essa tem que ser a sua esperança. Talvez uns esperam em carros, outros em cavalo, outros na fortuna, outros esperam em homens, outros esperam em pessoas. Eu estou esperando a volta de Cristo. E você tem esperado essa volta? Tem esperado Jesus voltar? Qual tem sido a sua motivação para continuar no reino? Qual tem sido o seu desejo para continuar servindo ao Senhor? Ele está dizendo que Ele vai voltar. Então, se Ele está dizendo que vai voltar, por que você está preocupado? Nós estamos lendo o livro da esperança. Apocalipse é o livro das fins
fins trágicos, mas também é um livro que nos dá esperança da sua volta. Se você acredita que ele volta ou que ele vai voltar, então continue e permaneça na posição a qual ele te chamou, te escolheu. Você precisa crer que ele está voltando. Eu estou ouvindo há muitos anos isso, eu estou ouvindo dos meus pais, eu estou ouvindo dos meus avós, mas tenha certeza que ele vai voltar. Ele não é homem para que minta, ele não é homem para que minta, amém? Ele não, é uma coisa que ele não faz, retroceder na sua promessa, e essa é uma promessa real para mim e para você, que ele vai voltar, amém? Que ele vai voltar. Então, ou seja, qual é a minha esperança? É que esse corpo que você está vendo, com defeitos, com falhas, será um corpo transformado, como dizem em Coríntios, teremos o nosso corpo transformado. Essa é a nossa esperança. Hoje você que sofre na carne, hoje você que sofre com algumas coisas na carne, entenda que o seu corpo será transformado. Quem crê num corpo transformado, diga amém. Você terá um corpo transformado, amém? Então sabemos que a nossa vida é uma vida de passagem nessa terra, é uma vida de passagem. Qual é a minha esperança? Sabendo que se eu tenho uma vida de passagem, eu preciso produzir frutos. Qual é a minha esperança? É em Cristo Jesus, a sua volta. Mas enquanto ele não vem, eu preciso produzir frutos, frutos de arrependimento, frutos que permaneçam. A árvore boa dá bons frutos. Não tem como uma árvore ruim dar bons frutos. Não tem como uma árvore que não está sendo limpa pela palavra dar bons frutos. João 15 diz isso: se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, amém? Então, ou seja, primeiro as palavras de Cristo têm que estar em mim. Primeiro as palavras de Cristo têm que estar em mim. Repita comigo: para que eu seja uma pessoa que acredite na esperança, as palavras de Cristo têm que estar em mim. Não há segredo, amém? Não há meios, não há jeitinho. Olha o que ele diz em João 15. Ele diz, versículo 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se eu permanecer em Cristo, ele permanece em mim. Sabe qual é o problema? Eu não permaneço em Cristo e eu digo que ele permanece em mim. Esse é o grande problema que nós estamos enfrentando. Então, ou seja, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Jesus é a videira verdadeira. Se você não permanecer na videira, não há como você dar bons frutos, amém? Olha o que ele diz: nem podeis dar se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, ou seja, eu primeiro preciso permanecer em Cristo e depois ele permanecer em mim. Ele permanece em mim depois que eu permaneço nele, e ele está em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Será que você tem feito coisas e achando que Deus está no controle, na direção? Às vezes você fala, Deus é fiel a mim. Não, Deus não é fiel a você. Deus é fiel à palavra dele que está em você. Olha o que ele diz, versículo 3: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado, permanecer em mim. Então, se você já está sendo limpo pela palavra, mas você precisa permanecer nele, amém? Como você vai produzir frutos de si mesmo? Não há como uma árvore produzir frutos de si mesmo. Então, qual é a minha esperança? Esperar a volta de Cristo, continuar dando frutos, e a palavra vai me limpando. Por isso que eu preciso ouvir a palavra, porque Hebreus 11, 4, se eu não me engano, ou 4:11, se não falha a memória, a Bíblia diz que a fé veio para ouvir a pregação da palavra de Deus. Então eu preciso ouvir a palavra, para a palavra me limpar, para que eu possa continuar dando frutos. Deus, ele quer limpar a árvore para que a árvore continue dando frutos. Então a sua esperança é em Cristo Jesus. A sua esperança é em Cristo Jesus, amém? Olha o que a Bíblia diz. Então vamos lá: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação.
Será que você tem tido paciência na tribulação que nós estamos enfrentando? Todos nós estamos enfrentando a tribulação, mas isso não é uma tribulação, vamos dizer, já da volta de Cristo, mas é uma tribulação que a humanidade está sofrendo. E talvez você está enfrentando uma tribulação particular. Será que você tem tido paciência? Será que você tem sido um murmurador? Será que você tem sido uma pessoa que reclama? Deus está dizendo para você através da sua palavra: sede pacientes. Olha isso que Ele está dizendo lá em Romanos 12, sede pacientes na tribulação. Se você não consegue ser paciente na tribulação, você não consegue romper. A paciência na tribulação vai fazer com que você cresça. A paciência na tribulação vai fazer com que você amadureça. Amém? Ele está dizendo: seja como Cristo, um exemplo na tribulação, tendo uma paciência para vencer. Sede pacientes como Cristo. Sede pacientes como Cristo. Você acha que Jesus foi paciente, sabendo que Ele tem todo o poder e toda a autoridade, para o quê? Para enviar anjos no momento que Ele foi preso, mas era necessário que Jesus sofresse, era necessário que Jesus padecesse, e Ele foi paciente na tribulação. Mateus 27:4 diz assim, Mateus 27:14 diz assim: Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. E às vezes na tribulação você tem respondido de uma forma totalmente equivocada. Como você tem respondido à tribulação que você está enfrentando? Como você tem respondido à luta que você está passando? Como você tem respondido às afrontas que você tem vivido? Como você tem respondido àquilo que está acontecendo? Às vezes você fala: é o diabo, mas às vezes tem coisas que foram provocadas por uma decisão. Às vezes você fala: mas é fulano, mas às vezes foram coisas que você optou em fazer uma escolha. Às vezes você procura culpados, mas Deus está dizendo para você: tem coisas que estão em você, e a minha palavra quer limpar o que está dentro de você, para que através de você, você venha dar frutos na vida de outras pessoas e na sua própria vida. Seja uma árvore frutífera, amém? Então seja paciente. Então, ou seja, às vezes você responde à tribulação de uma forma em que muitas pessoas, elas olham e falam: será que ele é cristão? Será que ela é cristã? Será? Como você tem respondido a essa tribulação que você está enfrentando? Os discípulos no barco responderam de uma forma: mestre, não te importa que perecemos? Os discípulos responderam de uma forma. Mas como você tem respondido? O povo no deserto respondeu de uma forma. Quando estava faltando água, começaram a murmurar com Moisés. O povo começou a questionar a autoridade e a confiança que Moisés tinha em Deus, e a confiança que as pessoas tinham em Moisés. Como você tem respondido? Como você tem respondido à tribulação que você está enfrentando? Você tem respondido com murmuração? Você tem respondido com incredulidade? Você tem respondido com medo? Você tem respondido com dúvida? Ou você tem respondido permanecendo no Senhor? Então toda tribulação, ela tem que gerar algo em nós. O que essa tribulação tem gerado em você? Alguns vai gerar, ou vai manifestar, ou vai revelar qual é o caráter dessa pessoa na tribulação. Então essa tribulação quer revelar o seu caráter. Se você é um caráter de uma pessoa simplesmente que se interessa só pelos benefícios do abençoador, se você se interessa pelo abençoador, se você se interessa somente por um momento na presença de Deus, se você se interessa somente por aquilo que Ele pode proporcionar à sua vida, qual é a reação que você tem tido nessa tribulação? Faça a pergunta para você mesmo. Será que você tem se mantido naquilo que você foi escolhido para estar? Será que você tem mantido a sua fé, a sua confiança, a sua certeza? Será que você tem mantido o seu caráter? Ou será que o seu caráter está sendo definhado ou deformado diante dessa tribulação? Então eu quero te dar um recado, que nessa tribulação
Deus quer gerar um caráter em você. Nessa tribulação, Deus quer gerar uma perspectiva diferente na sua vida. Então essa tribulação não veio para te matar, amém? Essa tribulação não veio. Então, ou seja, Deus, Ele prova a sua paciência. Deus está provando a sua paciência. Sabe por que tem algumas coisas que acontecem no seu lar? Sabe por que algumas coisas acontecem que você acha que estão fora do seu controle? Porque Deus quer provar a sua paciência. Será mesmo que você tem sido paciente nessa tribulação? Então, Ele está dizendo que você precisa ter no seu coração a perspectiva, na corrida cristã, na caminhada cristã, que está proposta para você. Deus tem uma proposta para a sua vida. Diga glória a Deus. Deus tem uma proposta para a sua vida. Então, ou seja, na corrida que está proposta para você, o que você de fato, de verdade, tem gerado? Romanos capítulo 12, versículo 1: portanto também nós, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus está dizendo para alguém: está na hora de você começar a correr a carreira que está proposta para você. Deus está dizendo que está na hora de você correr. Essa carreira, ela começa como, pastor? Que está proposta para mim, está proposta para você, e ela começa através do novo nascimento. Essa carreira cristã começa após o novo nascimento. Então ela vai exigir de você o quê? Força, equilíbrio. Ela vai exigir de você sabedoria. Ela vai exigir de você resistência. Sabe por que você enfrenta essa tribulação? Sabe por que você enfrenta essas lutas? Sabe por que você enfrenta essa batalha? Porque Deus quer criar uma resistência cristã em você. Porque chegarão os maus dias, chegarão dias difíceis para a humanidade, para a terra, mas Deus quer criar em você uma resistência. Que tipo de resistência você tem tido? O que tipo de resistência tem sido gerado em você? Está dizendo para você correr aquela proposta que Ele tem para você, amém? Ele quer gerar em você, Ele quer gerar através de você, e Ele quer gerar na sua vida uma resistência, amém? Ele está dizendo para você que isso vai gerar em você, e tem que gerar uma meta. Qual é a sua meta? Qual tem sido a sua meta em Cristo Jesus? Qual tem sido a sua meta? Sua meta é simplesmente de passar um tempo com Cristo? Sua meta é simplesmente de passar momentos bons somente na presença de Deus? A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Qual tem sido a sua meta? Amém? Então, ou seja, se a sua meta é a mesma meta de Cristo, se a sua meta é a mesma meta do Senhor, Hebreus 11:10 diz que a nossa meta, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Se a sua meta está somente focada na terra, você não tem uma meta espiritual. Se a sua meta está focada somente nas coisas desse mundo, desculpo te dizer, você não tem uma meta definida em Cristo Jesus, porque a sua meta é aguardar o fundamento da qual Deus é o arquiteto da cidade. Que cidade é essa? A cidade santa, a nova Jerusalém, que descerá ataviada. Então nós lemos que o livro da esperança, Apocalipse, ele nos dá esse direito, ele nos dá esse desejo de esperar, confiar e saber. Imagine você lê um livro, você vai no final, você sabe de toda a história do final que vai acontecer. Ou de um filme, você vai no final e vê tudo o que vai acontecer no final do filme. A Bíblia, quando fala do livro de Apocalipse, o livro da revelação, o livro da esperança, o livro da paciência, o livro das tribulações, o livro daquilo que vai acontecer, ele está dizendo, valerá a pena tudo que você está enfrentando, porque tem uma cidade edificada, tem uma cidade fundamentada, tem uma cidade onde foi construída pelo arquiteto, amém? Tem uma cidade construída pelo arquiteto. Diga glória a Deus.
tem uma cidade construída, uma cidade edificada, te esperando, me esperando. Então, para essa corrida, para esse alvo, para essa meta, precisamos começar pelo novo nascimento, precisamos ter força para não parar e desistir, precisamos estar voltado para essa meta maravilhosa. Você, como corredor de Cristo Jesus, não pode se distrair. Para de se distrair com algumas coisas, com alguns problemas. Você vai enfrentar os problemas, você vai passar por eles, mas para de se distrair. Para de se distrair com esses problemas, para de se distrair com essas situações, para de se deixar ou se permitir a viver isso. Tem coisas que você se permite viver novamente. Você já viveu uma vez, a decepção, está vivendo de novo. Para de se permitir isso. Você está vivendo, parece que um replay daquilo que você já viveu há um tempo atrás. Você que se permite. Tem coisas que você se permite as pessoas falarem para você, tem coisas que você se permite as pessoas te julgarem. Então, no livro de Gênesis 24, 56, olha o que a Bíblia diz: ele, porém, lhes diz: não me detenhais, pois o Senhor tem me levado a bom termo na jornada, permitir que eu volte ao meu Senhor. Tem jornadas que você vai fazer, tem jornadas que você vai cumprir, mas enquanto você se distrair e se deixar e se permitir acontecer e fazer algumas coisas na sua vida, você vai continuar parado, estagnado. Você se permite voltar para o mundo, você que se permite aos vícios novamente, você que se permite a ser traído novamente, você que se permite algumas coisas. Então Deus, ele está dizendo: eu te dei o livre-arbítrio, mas não permita que alguém venha e fira esse livre-arbítrio na sua vida. Não se permita também você ferir o livre-arbítrio, porque o livro da esperança está dizendo: eis que ele virá e voltará sobre as nuvens. O Senhor voltará, amém? O Senhor voltará. Então não se permita. Então há uma carreira que está proposta, há uma carreira que está proposta, amém? Então vamos lá. Então, alegrai-vos na esperança. Então você tem que ler o livro de Apocalipse, que você vai ver não só aquilo que vai acontecer no final, mas a esperança que nós temos. Ele diz: sede paciente, seja paciente na tribulação. E ele diz assim, sede fervorosos de espírito, versículo 11 de Romanos 12, sede fervorosos de espírito. Meu irmão, será que você tem sido fervoroso de espírito? Sabe o que é fervoroso? A chama não pode apagar dentro de você, a chama tem que continuar a queimar em você. Tem que queimar essa palavra no seu coração, tem que queimar essa palavra no teu espírito. A chama não pode se apagar, a chama tem que continuar a queimar. Deixa queimar o fogo dentro de você, deixa queimar o fogo do Espírito, deixa o fogo, seja fervoroso. Meu irmão, você começou bem, você começou firme, fervoroso na presença de Deus, você começou com um fervor, um calor, um fogo do Espírito em você, só que você deixou o tempo passar, e você deixou a frieza espiritual tomar conta e se apoderar e se apossar de você. Não deixe com que a frieza espiritual tome conta de você, não deixe com que o desânimo apague esse fogo em você. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, aonde você renunciava o pecado, aonde você renunciava o mundo, aonde você renunciava as drogas, aonde você renunciava o sexo ilícito, aonde você renunciava as práticas de imoralidade, aonde você dizia não para as muitas coisas que vinham na sua vida com facilidade, aonde você dizia não para alguns sentimentos e alguns desejos da sua carne, aonde você lutava, aonde você vencia e rompia. Então eu quero te dizer: amém? E seja fervoroso em Cristo Jesus, seja fervoroso
quando você estendia as mãos, quando você ajudava, quando você trabalhava, quando você fazia as coisas do reino com alegria, sem se importar com a opinião das pessoas, se elas queriam ou não, se elas achavam certo ou não, você estava fazendo, porque você não queria agradar a homens, você queria agradar ao Senhor. Seja fervoroso de espírito, seja fervoroso de espírito, amém? Então, versículo de número 12, voltando: seja pacientes na tribulação, na oração, seja perseverante na oração. Continue orando, continue, não desista de orar. A oração é um diálogo entre você e Deus. Tenha o seu tempo de oração, de devoção. Seja fervoroso. A Bíblia diz no livro de Lucas 18, olha o que a Bíblia diz no livro de Lucas 18. Ela diz assim, Lucas 18, versículo de número 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha o que diz o versículo 7: não fará Deus justiça aos teus escolhidos? Olha, tem alguém que precisa de justiça. Olha o que Deus está dizendo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Para você clamar, você precisa orar, entrar em oração de guerra. Então, você acha que Deus não vai fazer justiça por você e pela sua vida e através de você? Você precisa caminhar no caminho da justiça. Jesus disse que Ele é a justiça, amém? Ele é o sol da justiça e a estrela da manhã. Não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Você tem o costume de clamar dia e noite ao Senhor? Qual tem sido o seu clamor? Daniel, ele clamava de manhã, de tarde e de noite. Você acha que Deus não vai fazer justiça aos teus escolhidos? Versículo 7 de Lucas 18: embora pareça demorados em defendê-los. Você não está se sentindo que está demorando? Você não está sentindo que está demorando para acontecer? Você não está sentindo que está demorando? Isso tem esmorecido a sua fé, isso tem esmorecido a sua confiança. Eu quero te dizer, parece, olha o que a Bíblia está dizendo: pareça demorado em defendê-los, digo que depressa lhes fará justiça. E Ele quer entender de você. Porventura, se Jesus voltar, ou hoje ou amanhã, será que Ele achará fé na terra? Fé em você? Fé no seu coração? Se você está se esmurecendo por algo que ainda não aconteceu, imagine a volta de Cristo. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora quando Ele irá voltar, mas Ele pode vir com um piscar de olhos, Ele pode vir de uma hora, de repente some, como nós estamos aqui, de repente acontece isso, sumiu. Pode acontecer. E Ele está dizendo que tem orações que você tem que insistir. Insista no clamor, insista na busca, na entrega ao Senhor. Ore, amém? E aí nós voltamos lá, capítulo 12, para finalizar. Então, Deus espera de você e de mim um fruto precioso. Deus espera de mim e de você um fruto precioso. Então, ou seja, perseverar, porque quando você persevera na paciência, quando você persevera na oração, vai vir frutos preciosos para a sua vida. Está vindo frutos preciosos. Lucas 8,15, olha o que Lucas 8,15 diz. Lucas 8,15 diz assim, aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e de reto coração, retém as palavras, esses frutificam com esperança. Quando a palavra cair em boa terra, quando a palavra cair em um coração que está preparado, está adornado, um coração que está preparado, essa é a terra. Ele retém a palavra. Então a Bíblia diz que você pega a palavra, guarda a palavra, e isso vai fazer você frutificar com perseverança. Está na hora de dar frutos da perseverança, amém? Está na hora de você dar frutos.
E aí, quando a pessoa enfrenta a tribulação, ela entende que a tribulação, ela gera nela caráter, ela gera nela firmeza, ela gera nela resistência, ela gera nela sabedoria. Tem que gerar alguma coisa em você, amém? A tribulação não veio para te matar, porque quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós vamos se destacar pela nossa paciência na luta, nós entendemos que vamos se destacar pela paciência da nossa entrega. Aí a Bíblia vai dizer que assim como Jó, nós vamos louvar a Deus na sua paciência. Assim como Jó, capítulo 1, versículo 21, nós vamos louvar ao Senhor na paciência. Então esta é a palavra que eu quero deixar para você. Se nessa tarde você está enfrentando, ou você está vivendo por esses dias uma grande guerra, tanto espiritual como física, financeira, material, sentimental, entenda que a palavra é a sua bússola, entenda que a palavra é o seu combustível, e ela vai te conduzir para a eternidade. Lembre-te da sua esperança que está em Cristo Jesus. Lembre, ainda que esteja passando por momentos dolorosos, lembre da esperança que está em Cristo Jesus. Ele é a sua maior esperança, Ele é a sua maior expectativa, amém? Então a sua esperança está em Cristo Jesus. Na sua volta, a sua esperança está em Cristo Jesus. No mundo você vai passar, você vai vencer essa etapa, você vai vencer esse desafio, mas você vai enfrentar outros desafios maiores, porque não veio luta que não seja humana, mas em todas estas coisas, a Bíblia nos chama de mais que vencedores em Cristo Jesus, mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Então, ou seja, guarde essa palavra para que você possa continuar a dar frutos, amém? Sede fiel, porque aos vencedores Ele dará o maná escondido, amém? Aos vencedores receberão grande autoridade e honra. Aos vencedores Ele andarão com os vestes maravilhosas. Aos vencedores eles darão e serão chamados colunas dos santuários de Deus. Aos vencedores eles terão gravado o nome de Deus. Aos vencedores se assentarão com Cristo em seu trono. Aos vencedores herdarão todas as coisas junto com Cristo, e o Senhor honrará e coroará. Então vale a pena você perseverar. Vale a pena você perseverar. Diga aí comigo, vale a pena perseverar. Então, para finalizar, Apocalipse 2,17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que está sendo dito através da palavra. Amém? Deixa eu finalizar com uma oração. Senhor, abençoe a vida dessas pessoas, visita a casa, a família, que o Senhor possa fortalecê-los na esperança, na perseverança, meu Deus, na oração, na tribulação, e que eles possam vencer e romper em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, tenha uma ótima tarde. Deixa eu terminar aqui um novo atendimento em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz.